As emendas parlamentares da CLDF são importantes instrumentos de políticas públicas no DF. Na prática, significam mais investimentos indicados pelos deputados, por exemplo, em ar-condicionado e televisores para as escolas, reparo em parquinhos públicos para as crianças e compra de equipamento para tratamento de saúde em hospitais públicos, ou mesmo programas de prevenção de doenças. Esses recursos de origem dos deputados distritais são cada vez maiores. De 2016 até 2024, foram efetivamente pagos em emendas parlamentares pouco mais de 3 bilhões de reais. Essas são constatações de um estudo publicado recentemente pelo Observa DF, um núcleo de pesquisa vinculado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Um relatório de 35 páginas, disponível no site do grupo acadêmico, apresentou análises de emendas parlamentares de deputados da CLDF entre os anos de 2016 e 2024. A pesquisa tem como base 3 plataformas: o portal Transparência da CLDF, o Sisconep e o Siscaep. Esses 2 últimos são do GDF. Os portais são abertos para quem quiser fazer pesquisas e acompanhar o trâmite das emendas. Os 3 sistemas ajudam a criar uma afinidade entre as demandas da população, a criação de políticas públicas pelo GDF e a destinação de emendas parlamentares pelos deputados. Hoje em dia, a taxa de pagamento e execução das emendas chega a quase 90%. A questão da discussão das emendas orçamentárias, ela ganhou muita visibilidade nesses últimos anos, desde uma reforma importante no governo federal, que estabeleceu a impositividade, não é, do pagamento dessas emendas, e isso foi um movimento nacional, passou aqui pelo Distrito Federal também. E aí o tema entrou na pauta de discussão porque o Legislativo começou a ter uma influência cada vez maior sobre o orçamento público. Nós não tínhamos ainda nenhum estudo realizado focando exclusivamente no caso do Distrito Federal e das emendas apresentadas pelos nossos representantes na Câmara Legislativa do Distrito Federal. As 3 principais áreas para as quais as emendas parlamentares de deputados distritais foram destinadas entre os anos de 2016 e 2024 são: educação em primeiro lugar, R$ 86.300.000 foram para a Secretaria de Educação. Os valores são referentes à média anual no período. Infraestrutura e urbanismo estão em segundo lugar, com R$ 44.300.000 aplicados em projetos da nova CAP. O campo da cultura ficou em terceiro lugar. R$ 42.400.000 foram para a Secretaria do GDF, que representa essa área. Os valores também são referentes à média anual. Os 24 deputados distritais têm direito a 2% da receita corrente líquida do orçamento do DF para as indicações de emendas parlamentares. Esse ano, em 2025, cada parlamentar pode indicar até R$ 30.141.000. A soma disso dá em torno de R$ 723 milhões em recursos públicos aplicados nas demandas e necessidades da população. A CLDF tem um estudo que trata sobre políticas públicas voltadas para o tratamento oncológico. Parte dessa pesquisa é dedicada às emendas parlamentares. O documento foi produzido pela CONOFES, que é um órgão de consultoria técnico-legislativa. Os dados desse estudo dão conta do período entre 2021 e 2024. Nesse tempo, os deputados indicaram para a área de oncologia quase R$ 5,5 milhões de reais. Esse estudo ele foi demandado pelo gabinete do deputado Eduardo Pedrosa para o Global Fórum de Oncologia que aconteceu ano passado aqui na Regional do DF, e a ideia era apresentar um panorama da política pública de oncologia. Um dos elementos que a gente apresentou era o montante de recursos destinados via emenda parlamentar para a política pública de oncologia. Então é interessante que a população consiga observar esses elementos, a emenda parlamentar como um instrumento legítimo de destinação de recurso público, né? E lá no estudo a gente explicita a quantidade que foi destinada especificamente para oncologia, para componente de atenção hospitalar e para aquisição de medicamentos oncológicos. Qualquer pessoa pode acompanhar a aplicação desse tipo de recurso no painel de emendas parlamentares disponível no portal Transparência da CLDF. Basta acessar o endereço que aparece na sua tela e clicar na seção de emendas parlamentares.